Aleluia. Eu quero te convidar neste momento a celebrar o Senhor, dizer que Ele é grande, que o Senhor, Rei dos Reis, está neste lugar. Você aí na sua casa, você pode celebrar com toda a intensidade, com todo o seu amor. Com muita alegria, celebra o Senhor neste lugar. Aleluia. Vocês recebam esse coração gigante, esse coração de amor para você. Você é muito, muito especial. E eu tenho uma palavra para compartilhar com você nesse momento que tem como tema superando as circunstâncias através da fé. Superando as circunstâncias através da fé. Nós podemos ter certeza que durante o curso natural da vida, muitas circunstâncias, muitas adversidades, muitos ventos contrários vão se levantar. Então, é muito importante nós entendermos o processo de como superar momentos difíceis, de como superar adversidades. E eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia
Isaías capítulo 43, versículo 2 e 3, na revista atualizada. Eu quero convidar você a ler comigo. Isaías 42, verso 2 e 3, diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Por quê? Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Uau! Perceba que Deus não está dizendo se passares, não. Ele está dizendo quando passares. Por quê? Porque certamente nós vamos passar. O curso natural da vida mostra que muitas circunstâncias já aconteceram, muito provável deve estar acontecendo, ou ainda vão, evidentemente, vão acontecer. Então, quando passares, é incrível como Deus, Ele não ocultou de nós as verdades. Estamos vivendo um tempo de ventos contrários na área da saúde. Muitas pessoas estão passando por dificuldades. Muitas pessoas passando dificuldades na área da saúde. Então, é muito importante quando nós analisamos, quando Deus diz, quando passares. Quando Ele fala também nesse texto que Ele é um Deus salvador. É o que está escrito. Ou seja, Ele diz, não temas, calma, eu sou contigo. Mesmo que as circunstâncias, os ventos, a água, o fogo, eu sou o teu Salvador. Agora, observe claramente que Ele não ocultou de nós as aflições. Deus não ocultou de nós as dificuldades. Ele diz em João capítulo 16, versículo 33, olha o que Ele diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Uau! Uau! Ele venceu. Ele está dizendo, olha, vai ter situações difíceis, vai ter aflição, mas tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Agora, vamos parar para pensar um pouco. A impressão que dá é que é uma exclusividade do Senhor Jesus. Talvez alguém pode dizer, não, Senhor Jesus, mas foi o Senhor que disse que venceu o mundo. Mas eu quero lhe dizer que esta vitória não é concedida apenas a Jesus. Claro que Ele conseguiu a maior vitória, mas essa vitória é concedida a você também. Olha o que está escrito comigo, 1 João, capítulo 5, versículo 4. Olha o que diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Uau! Gente, isto é incrível, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Vence o mundo. Deixa eu falar para você que é nascido de Deus. Ouça bem, a Bíblia diz que você vence o mundo. Através de quê, pastor Giovanni? Através da sua fé. Todo aquele que é nascido de Deus. Então perceba que não foi algo exclusivo do Senhor. Ele também deixou para nós. Ele disse, preste atenção, todo que é nascido de Deus vence o mundo. Então você que é nascido de Deus, a sua fé, ela vai ativar vitórias para você. Eu sempre digo que a fé não apenas nos conecta com Deus, ela não apenas nos reconcilia com Deus, para nós desfrutarmos de benefícios de salvação de um futuro eterno. Não é apenas isso. Ouça bem, a fé é para o aqui e agora. Se você está passando por alguma dificuldade, alguma adversidade, seja qual for a área, deixa eu falar uma coisa para você, ouça bem, é para você exercitar a sua fé agora. Você que é nascido de Deus, exercite agora. Esse é o tempo. É quando o vento sopra, quando o mar se agita. Esse é o momento
de nós exercitarmos a nossa fé. Eu sempre digo que nós recebemos a capacidade de Deus, e começa quando nós experimentamos da salvação. Nós temos a capacidade de vencer o mundo, nós temos a capacidade de superar desafios, nós temos a capacidade de vencer circunstâncias, nós temos a capacidade de vencer oposições, nós temos a capacidade de vencer os ventos fortes. Como? Através da fé. E por falar em fé, existe um inimigo da fé. Ouça bem, pastor Giovanni, que inimigo é esse? É o medo. Sabe, quando o medo se levanta, ele tenta abalar a sua fé. As circunstâncias para abalar a sua fé. Então é muito importante você não se deixar vencer pelo medo. Se tem uma coisa que nós devemos vigiar nesse momento, sobretudo nesse momento, é sobre o medo. Por quê? Porque o medo é algo natural, mas Deus quer que você tenha vitória sobre o medo de forma sobrenatural. Eu ouvi recentemente uma palavra, que inclusive quero encorajar você a ouvir, do pastor Abe Uber, onde ele diz nessa mensagem, o tema da mensagem é: o feitiço do vírus foi quebrado. Que palavra! Essa palavra falou muito comigo, e eu extraí desta palavra muito do que eu quero falar com você aqui. Ele diz assim: olha só, o medo é algo natural, mas Deus quer que você tenha vitória sobre o medo, de forma sobrenatural. Não ter medo não significa ausência de cuidado. Eu amei isso aqui, porque ter cuidado e ter medo não é a mesma coisa. A própria Bíblia diz: aquele que está em pé, veja que não caia, tome cuidado para não cair. Existe uma diferença, ouça-me por favor, existe uma diferença entre ter medo e tomar cuidado, e ter cuidado. Por quê? O medo, ele abre porta para o maligno operar. A fé abre porta para Deus operar. É muito importante nós pensarmos sobre isso, meu irmão. Por quê? Porque, veja bem, vou dar aqui esse exemplo que até que eu ouvi do pastor Abe. Quando você vai atravessar a rua, veja bem, é importante nesse momento você ter cuidado, olhar para um lado, olhar para o outro. Isso é inteligente, isso é ter cuidado. Mas existem pessoas, por não entender a diferença, na hora de atravessar a rua, dependendo da agitação, ela fica com medo, e o medo paralisa ela. Ah, meu irmão, eu falo isso com muito carinho, com muito amor. Esse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo que o Brasil está vivendo, na verdade que o mundo está vivendo, é um tempo onde é importante termos cuidado, ok? Mas não ter medo, porque o medo vai abrir porta, como eu disse, para o maligno entrar. Então ter cuidado, usar máscara, álcool em gel, lavar as mãos, isso é ter cuidado. Veja bem, é importante, não adianta a gente usar uma fé irresponsável, com todo o amor e carinho, uma fé que não é inteligente. Não, eu tenho fé, eu vou andar mesmo sem máscara e sem não sei o quê, porque eu tenho fé. Isso não é inteligente, eu falo isso com muito carinho. Por que eu falo isso para você, meu irmão? Porque isso, tomar cuidado é importante. Agora, eu não vou permitir que o medo, eu não vou abrir essa porta para o maligno, para o medo entrar na minha vida, para o medo entrar no meu corpo. Não, eu preciso fazer a diferença, ter medo e ter cuidado. Eu digo sempre que, mais do que usar máscaras aqui, nós deveríamos usar máscaras aqui. Sabe por quê, meu irmão? Para nós filtrarmos o que entra aqui, para filtrar o que entra pelos olhos. Você sabe que as más notícias, o número de mortos, está acontecendo isso. Então isso é uma porta que abre para você simplesmente ter medo.
E quando você tem medo, você abre porta para o maligno entrar. É muito importante nós fazermos essa diferença. Deus não quer que você tenha medo. Ouça, Ele quer que você possa superar o medo através da fé. Ele quer que você possa superá-lo. A fé e o medo são forças espirituais antagônicas. Ela tem a mesma força, só que é o contrário. Ou seja, quando você está com medo, você não está, evidentemente, tendo uma atitude de fé. Se você tem atitude de fé, é claro que você não vai estar com medo. Interessante. É muito importante nós entendermos isso. Eu gosto muito de Salmo 91, o versículo 9 e 10, é um dos meus preferidos. Eu não escondo isso de ninguém. Ele diz assim: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, portanto, nenhum mal te sucederá, e praga nenhuma chegará à tua tenda. Uau! Esse espírito de fé. Eu ouvi essa frase, até acredito que do pastor Eibe, que diz assim: quando o medo bater na porta da sua casa, sabe quem que você vai mandar abrir? A fé. Peça para a fé abrir, porque de lá da frente mesmo ele vai embora. Sabe, isso é incrível. É muito mega quando você viaja nisso. Salmo 91, olha, eu disse, Ele é meu refúgio, Ele é minha fortaleza. Quando você tem essa atitude de fé, aí se cumpre o verso 10, que diz o quê? Ele diz, portanto, mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa. Uau! Isso é demais! Sabe, meu querido ouvinte, meu querido irmão, é isso que Deus está esperando da sua igreja, da sua noiva. Essa atitude de fé. Como superar circunstâncias através da fé. Então é muito importante nós entendermos esse processo. Nós entendermos como que as coisas funcionam. Então, como superar as circunstâncias? Como superar as adversidades? Deixa eu te falar uma coisa, preste bem atenção. Você que me ouve nesta hora, ouça bem. Existem caminhos que nos conduzem ao triunfo, à vitória. Veja bem, é muito importante nós fazermos essa análise. Quais são os caminhos, pastor Giovanni? Eu sempre digo que tem vários, mas eu quero me deter aqui em alguns passos, alguns caminhos que nos levam ao êxito, seja na área da saúde, seja na área da família, seja na área financeira, porque os indicativos mostram que está vindo uma grande recessão pela frente. Mas até para isso você tem que tomar posse. Até para isso você tem que se revestir de fé, para dizer, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Esse espírito de fé, ele vai ser chamado, ele tem que ser acionado. Eu falo sempre que quando você vai num carro e há um acidente, o dispositivo de segurança ele é acionado. Então nós temos que acionar os airbag, esse dispositivo de segurança, essa fé para superar as circunstâncias através dessa atitude de fé. Então, como superar, pastor Giovanni? Então, o primeiro passo é nós compreendermos, veja bem, é nós compreendermos que as adversidades fazem parte do curso natural da vida. Seria muita ingenuidade nossa, falo isso com muito amor, com muito carinho, nós achamos que nós não vamos ter dias difíceis. Faz parte, é ter esse entendimento, faz parte. A questão é como você vai superar isso. Então o primeiro passo é entender que faz parte. Nós não queremos, evidentemente, mas faz parte. A questão é quando se levantar os ventos. Eu me lembro quando o Senhor Jesus estava dentro, ali está em Marcos capítulo 4, verso 35 em diante.
O Senhor Jesus está dentro de uma embarcação com os discípulos e de repente se levanta um grande temporal. Esse temporal se levanta, os discípulos ficaram com medo. Veja bem, Jesus estava dentro do barco, mas o temporal se levantou a si mesmo, ou seja, as tempestades da vida fazem parte. Qual é a diferença, pastor Giovanni? A diferença é que, segundo a minha fé, Jesus está dentro da embarcação. Eu preciso crer dessa forma. Ele está dentro da embarcação. E foi o que aconteceu. Quando os discípulos estavam ali chorando, vamos morrer, pediram para acordar o mestre. Ele acorda e é interessante, Jesus vai para a ponta do barco e dá uma voz de comando ao vento. Vento, já chega, mar, basta. Interessante. E logo em seguida ele vai até os discípulos. O Senhor Jesus questiona a atitude no coração deles. Jesus diz, poxa, você não tem fé? Cadê a fé? Interessante. Ou seja, as circunstâncias fazem parte da vida. Como nós vamos reagir às circunstâncias é que é o grande segredo. Segundo ponto. Aliás, deixa eu ler um texto com você. Esse texto é muito incrível. Segundo livro das Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 2 e 3. Diz assim, então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Ponto. Então Josafá, olha o que diz o texto, então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. Uau! Irmãos, preste bem atenção, você que me ouve. Ele teve medo. Ele teve medo. Ou seja, era uma circunstância. E o medo é natural. Só que quando o medo chega, olha a atitude de Josafá. Ele se põe a buscar ao Senhor. Uau! Essa é a diferença. O medo veio, ele ficou, ele é humano, nós somos humanos. Mas a diferença, meu irmão, é que nós podemos buscar a Deus. Nós podemos nos buscar a Deus. Então, entenda que as circunstâncias fazem parte do curso normal. Segundo passo para superar, o próprio Josafá compartilhou o segredo conosco. Busque a Deus através da oração. Busque a Deus através da oração. É muito legal isso, porque você pode... A circunstância veio. O resultado de um exame mostrando que tem células cancerígenas. O resultado do exame que tem Covid. Eu vi o exame, tem Covid. O resultado de que a empresa está a ponto de falir. Eu não sei qual seria o vento. Mas veja bem, naturalmente, é natural você sentir medo. Porém, você vai combater o medo seguindo o exemplo de Josafá. Você vai orar, você vai buscar Deus. Você vai se levantar, você vai... Uau, isso é demais. Quando você vai chamar, você vai dobrar os seus joelhos. Você vai se encher de fé. Isso vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Terceiro passo. Alimente-se da palavra. Alimente-se da palavra. Pastor Giovanni, esse é o terceiro passo, sim. Como superar as circunstâncias através da fé? Alimentando-se da palavra. Se tem algo, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo, que nós não podemos ficar é sem nos alimentar da palavra. Sabe por quê? Eu vejo, com muito carinho eu digo isso, muitos cristãos, já por muitos anos na sua fé, mas vivendo uma vida de derrota. É muito triste dizer isso, tendo derrota na família, cristão, nascido de novo, tendo derrota na vida financeira, tendo derrota na vida ministerial, tendo derrota na sua saúde. Sabe por quê? Deixa eu lhe falar uma coisa.
cristãos, porque muitas vezes não se alimentam, eles estão desnutridos, porque a palavra é a nutrição. Quando você se enche da palavra, quando você se enche das promessas, quando você pega textos que enchem a sua fé, quando você pega Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Quando você pega Marcos 9,23, tudo é possível aquele que crê. Ah, meu irmão, você vai se enchendo da palavra. A Bíblia diz que a palavra é a espada do Espírito. Ou seja, você vai afiar bem a sua espada, para que quando o medo, as circunstâncias se aproximarem, você saca da espada e você luta. Com todo carinho, é porque para muitos, às vezes, a espada está cega, porque não tem como, não se alimenta, não há alimento diário. Aí as circunstâncias vêm, e ele se deixa vencer pelas circunstâncias. Não, eu vou lhe falar uma coisa por te amar. Se até hoje você não tinha um compromisso diário com a palavra, eu quero te dar um conselho de quem ama. Eu quero te dar um conselho de quem ama. A partir de hoje, decida comer, assim como você toma café, almoça e janta, decida tomar café da palavra, almoçar a palavra e jantar a palavra. Você vai ser um cristão forte e vai conseguir superar as circunstâncias. Vai conseguir superar as circunstâncias. Então é muito importante você se apropriar disso. E quarto passo de como superar circunstâncias através da fé. Como o próprio nome diz, uma atitude de fé e de perseverança. Uma atitude de fé e de perseverança. Esse é o meu quarto e último ponto. Atitude de fé e perseverança. Você tem que ficar declarando: essa situação vai mudar. Eu declaro o retorno do meu filho para casa. Meu filho foi embora, eu declaro, eu vou perseverar, ele vai voltar. E olha, ouça bem, ele vai voltar mesmo. Ah, meu casamento está acabando, ele não vai acabar, eu quero declarar, você tem que perseverar. Ah, minha situação financeira, deixa eu te falar, Deus vai reverter esse quadro. Você precisa se alimentar, você precisa ter atitude de fé, diante das adversidades, diante das dificuldades. Esse é um dos principais segredos, de superar circunstâncias, é ter uma atitude de fé, é você falar: não, peraí, isso vai mudar, eu tomo posse dessa promessa, você vai reivindicar a promessa. É muito incrível isso. Em vez de ficar aceitando o medo, aceitando a circunstância, você se levanta. Foi isso que o Senhor Jesus queria que os discípulos fizessem. Eles estavam chorando: Senhor, nós vamos morrer, Jesus. E Jesus fala: não, aprendam como que o mundo espiritual opera. É como se ele dissesse: observem. Irmãos, é muito legal, é muito sobrenatural, quando Jesus vai para a ponta do barco, e fala com o vento, e fala com o mar. Veja, e o discípulo estava olhando, sabe o recado que Jesus estava dando? Era esse: preste atenção, como superar esse vendaval. Olha o que vocês precisam fazer. O que, Jesus? Atitude de fé. Porque é incrível isso, eu gosto de me falar sobre isso, porque Jesus, quando eles despertam ele, nós estamos falando de Marcos 4, Senhor, vamos morrer. Ele fala assim, presta atenção, Jesus não foi logo com eles, não. Jesus não foi dizer para eles: calma, vai dar certo, eu estou no barco, as coisas vão dar certo, meus filhos. Não, não, não. A Bíblia diz que Jesus primeiro foi mostrar para eles como o mundo espiritual opera. Uau, isso é demais. Porque eles ficaram olhando, ele falou: presta atenção como funciona. Mar, vento, já chega. Uau, atitude de fé, atitude de fé. Quer superar circunstâncias difíceis?
Quero, pastor. Esse quarto ponto você não deve esquecer. Atitude de fé. Atitude de fé. E perseverança. Por que atitude de fé e perseverança? Porque muitos têm até uma atitude de fé no momento. Mas amanhã as coisas não normalizaram. No outro dia não. Aí a tendência é esmorecer. O Senhor não me ouve, Deus. Oh Pai, eu tenho orado. Tem uns que oram assim. Aí Deus fala, não, minha filha. Não, meu filho, eu não quero que você faça assim. Eu quero que você tenha atitude de fé. Eu quero que você se levante sempre. Eu gosto muito de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Eu gosto, eu amo. É um dos meus versículos preferidos. Olha o que ele diz. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos, olha isso aí, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, vírgula, todavia, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Uau, uau, isto é demais. A paz ainda não floresceu, mas eu vou continuar dando graças, eu vou continuar tendo atitude de fé, eu vou continuar perseverando, eu vou continuar crendo. Oh meu amado, esse é o segredo de vencer na hora das adversidades. Eu concluo dizendo isso para você. Não sei qual é o vento, em que direção está soprando, talvez na saúde, talvez na sua família, talvez na sua vida financeira, talvez na sua fé, eu não sei, mas nesse momento eu quero declarar para você, olhe bem para mim, essa situação vai mudar, essa circunstância vai ser superada, eu já estou vendo você andando em vitória, eu estou vendo você triunfantemente nesta causa. Se era uma questão de saúde, está declarado a sua cura. Se é uma questão financeira, está declarado os recursos de Deus sobre você. Se é na questão familiar, eu declaro esse casamento restaurado. Se é um vento contrário, uma circunstância difícil, eu não sei, mas eu declaro a vitória de Deus sobre a tua vida. Eu declaro os céus abertos sobre a tua vida. Eu só vou lhe pedir uma coisa, receba isso, se aproprie disso, tome posse disso. E você vai me dar testemunho em outro momento. Você vai dizer, pastor, aquele domingo a minha história foi mudada. Aquele domingo aquela circunstância foi superada. Eu já estou vendo você dando esse testemunho pelo poder do nome de Jesus. Graças a Deus, eu creio nisso. Antes de encerrar, você que me ouve aí do outro lado, escute bem. Se você deseja entregar sua vida para Jesus Cristo, ouça bem, é muito importante você entregar a sua vida para Jesus Cristo. Eu não estou falando de religião, tira a religião do meio. Eu estou falando de uma entrega. Foi Jesus que falou, aquele que não se arrepender dos seus pecados, os seus pecados não serão cancelados. E os nossos pecados podem nos tirar da eternidade. Então não fique fora da eternidade. Só tem um caminho para você chegar até a eternidade. Isso está escrito claramente, isso foi proferido claramente por Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então, eu quero lançar esse desafio para você que está me ouvindo nessa palavra. Não deixe de entregar a sua vida para Jesus Cristo. Reitero, não é para uma religião, é para Jesus. Para Jesus. Agora aqui embaixo tem o contato, tem o WhatsApp da igreja, tem contato. Se você quiser, após essa decisão, ser acompanhado, esses pastores certamente vão ter muito prazer em lhe acompanhar. Pastor Giovanni, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas eu quero mais oração. Eu não sou da Past Church, eu sou de uma outra igreja, eu não sei, mas você quer oração? Também entre em contato com essa equipe de irmãos que vão te atender com muita alegria e vão orar com você. Seja qual for a sua solicitação, entre em contato aqui, eles vão te atender. Eu quero terminar dizendo
Que Deus te abençoe, que a graça de Deus seja abundante sobre a tua vida. Eu declaro a comunhão do Espírito Santo sobre você, com você, agora, amanhã e para todo sempre. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Deus abençoe, graças a Deus. Sim, Senhor, teu amor é como de um pai. Você é o Pai, Senhor. Vamos adorar, Senhor. Vamos adorar ao Pai. Teu amor é como de um pai, de um irmão, com a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues, me abraças, me envolve em quem tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão, com a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues, me abraças, me envolve em quem tu és. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Deixa o céu descer, sim, deixa o céu descer. Oh, deixa o céu descer. Oh, 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 deixa o céu descer. Deixa o céu descer aqui, Jesus, meu amado, meu amado. Meu amado, meu amado Jesus. A terra clama, oh, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra chama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Tu és o Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua.
fazer, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, fazer o que nenhum homem fez, o que a história nunca viu, nunca viu. Jesus, viva-nos, oh, Exu, te agradecemos para sempre. Ai, Yeshua, Yeshua.